Olá, querido povo de Deus, feliz domingo para todo mundo, primeiro domingo da quaresma, dia 6 de março de 2022. Sou eu, a sua irmã Ione Cruz, estou chegando novamente. Deus nos une mais uma vez, isso é graça de Deus. Então, seja muito bem-vindo, você que está pelo Evangelizar Nossa Missão, que nos acompanha diariamente. Vamos então meditar o Evangelho do dia de hoje? Abra o seu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãezinha. Primeiro domingo da quaresma, Evangelho de São Lucas, no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 13. Diz assim: Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias. E depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: Se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: A Escritura diz: Não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: Eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isto foi entregue a mim e posso dá-lo a quem quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: A Escritura diz: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirá. O diabo depois levou Jesus a Jerusalém, colocou sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: A Escritura diz: Não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Primeiro domingo da quaresma, nós meditamos hoje as tentações que Jesus passou. E o evangelho do dia de hoje, ele começa dizendo assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto era guiado pelo Espírito Santo. Era guiado pelo Espírito. Meu irmão, minha irmã, a nossa vida diária, ela é um combate muito grande. E muitas vezes no deserto do nosso dia a dia, como o próprio Deus passou pela prova, nós também passamos pelas tentações do ter, do poder. E o mais bonito, a palavra diz assim: ele era guiado pelo Espírito. E nós vamos vendo as tentações. Primeiro, a tentação quando Jesus sente fome. E Jesus venceu aquela tentação porque ele era guiado pelo Espírito Santo. E muitas vezes na nossa vida nós vivemos muita gente. Todos nós, vamos dizer assim, temos aquele prazer em comer. E quantas vezes é preciso parar, refletir nos nossos hábitos,
Porque quando nós temos controle dos nossos hábitos alimentares, nós também conseguimos controlar todo o mal que está em nós. E Jesus ali, cheio do Espírito, diz: não só de pão vive o homem. E depois a tentação vem novamente, mostrando todo o reino, todos os reinos do mundo. E quantas vezes também na nossa vida, quantas coisas nos é mostrado, quantos apegos a bens materiais nós temos, a pessoas, a coisas. Mas Jesus também, cheio do Espírito Santo, cheio da graça, nos mostra que é possível vencer a tentação do poder e ao invés de adorarmos as coisas dessa terra, Jesus nos ensina, portanto, se te prostrares diante, o inimigo diz, se prostrares diante de minha adoração, tudo isso será teu. E Jesus diz assim: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Para dizer para nós que nele, com Jesus e com a graça do Espírito em nós, nós podemos vencer a tentação do poder. Adorando as coisas desse mundo, tira-nos o verdadeiro lugar de Deus, porque é só Deus que devemos adorar e servir. E não para não, a tentação continua. Mostra todos os reinos. E depois ele leva Jesus no alto. A palavra diz, colocou a parte mais alta do templo, colocou sobre a parte mais alta do templo. E ali tentou Jesus dizendo: se és filho de Deus, atira-te daqui para baixo, porque os anjos te levarão nas mãos, porque o demônio, o inimigo, ele conhece a palavra de Deus. E quantas vezes somos tentados assim, para fazermos algo, e até mesmo a palavra de Deus é usada, mas Jesus diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Meu irmão, minha irmã, isso tudo serve para cada um de nós. A palavra diz assim, que o inimigo disse: se és filho de Deus, atira-te daqui para baixo. Ele vai te socorrer, os anjos te socorrerão. E quantas vezes na nossa vida somos tentados: você não é filho de Deus, faz tal coisa. Deus vai te segurar, Deus vai te proteger. E nós temos a opção de renunciar àquela tentação. E às vezes caímos nela. Não podemos. Temos que buscar sempre a graça e a intimidade de Deus. Com a graça do Espírito Santo, nós com Jesus também venceremos. E a palavra termina dizendo assim: terminada toda essa tentação, tudo isso que Jesus passou, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Lutamos, meus irmãos, com forças do mal, com forças ocultas. E tem um santo que diz assim, que muitas vezes, como o mal não tem como nos atingir, ele usa de pessoas. Então nós devemos estar atentos às situações e perceber que muitas vezes é preciso orar, silenciar, nos colocar em oração para poder vencer as tentações que vêm de várias formas. Pensamentos, palavras, atos, omissões. Até mesmo de situações, de pessoas que querem nos tirar a paz, de situações. Mas eu te convido a rezar. Vamos rezar? Coloca o teu coração. Vamos pedir: Espírito Santo, me ajuda. Me fortalece no deserto da minha vida, no dia a dia. E meu irmão, minha irmã, 40 dias Jesus foi tentado. A palavra, o número 40, é uma totalidade.
Então significa que Jesus foi tentado a vida toda, o tempo todo. Jesus foi tentado e nós também. Mas com a graça dele, com a força do Espírito Santo dele e a intercessão de Nossa Senhora, nós venceremos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus te abençoe. Esteja sempre fortalecida, fortalecido pelo Espírito Santo, porque o tentador vem, mas a graça é maior. Um beijo no seu coração. Tchau, tchau.